Pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Eu já estou no meu sofá, pronto para assistir o Na Laje especial, com Lincoln Reis e todas as mulheres que passaram pelo nosso programa. Pessoal, fiquem aí, sentadinha ou sentadinho no sofá e assistam o nosso programa Na Laje. Você acha que os espaços que você usa nas redes sociais acaba sendo um espaço para as mães trocarem experiência e principalmente para se auto-apoiarem? Com certeza. Com certeza. É bem trabalhoso, né? Existem vários níveis de grupos de mães, alguns que acabou de saber, outros que já estão no meio da demanda. E o nosso canal TV Mães de Autistas e Pessoas com Deficiência no YouTube mostra tudo isso. Mostra quando você recebe o seu laudo, quais são os primeiros passos, quando você precisa de um profissional de apoio especializado dentro da sala de aula. A gente tem um vídeo lá também. A gente tem vídeo de como fazer a alfabetização das crianças. Dentro das redes sociais, as mães se acolhem, elas fazem grupos. Só que, como você mesmo falou, as mães precisam ser acolhidas na parte psicológica, porque é realmente algo assustador o que a gente escuta dentro de grupos de mães com deficiências. O caso chega a ser extremo, algumas até com hipótese de suicídio, porque não consegue o atendimento, não vê saída, não vê porta. A gente tem que estar fazendo esse acolhimento e quem está fazendo o acolhimento também precisa ser acolhido. Então, muitas vezes não tem assim um entendimento que seja homogêneo entre todas nós. Porque esse é um problema de cunho social e de saúde pública. Bom, Rosane, hoje a mulher é muito mais independente. Certo. Mesmo assim, a gente sabe que há muito preconceito. Onde entra aquele teu projeto Empoderando Maria? Legal, essa pergunta é legal. Assim, na verdade, o que eu entendo sobre o Empoderando Maria? As pessoas acham que só se trata de mulheres, e não. Eu quero trazer um pouco também de educação para as crianças. Eu acho que quando você traz a informação para as crianças que estão em formação, muita coisa pode ter sido prevenida lá na frente. E você saber que o poder que você dá a uma mulher é legítimo e vale para ela, uma criança quando se torna adulto começa a respeitá-la. Então, o Empoderando Maria é isso, é você trazer sobre responsabilidade afetiva, né, que é uma coisa muito importante que não é dita assim de repente nas escolas ou nas próprias famílias. Então, você saber sobre o amor próprio, o que você exige da pessoa é aquilo que você também quer para você. Então, é em relação a tudo isso, entendeu? É aquela coisa assim, todo mundo fala do combate à violência, mas eu sempre foco que a gente precisa preveni-la. O Empoderando Maria é isso. Juliana, o que é dramaturgia feminina? Então, dramaturgia feminina tem sido minha pesquisa, assim, há 6 anos que eu venho imersa, né, mergulhada nisso. Começo essa pesquisa através da palhaçaria feminina, que eu sou palhaça, trabalho com palhaçaria, com circo já há 20 anos, em alguns momentos parei, voltei, foram essas oscilações. E aí, de 6 anos pra cá, eu entendi a questão, me entendi até dentro de mim mesma, assim, sabe? A questão do gênero dentro da palhaçaria também, dentro da minha pesquisa quanto artista circense, palhaça. E aí eu fui entendendo essas narrativas, assim, que não me contemplavam mais, coisas que a minha palhaça não resolveria daquela maneira clássica, enfim. Aí eu fui entendendo e estudando, já haviam mulheres, isso que a gente tem a sorte, né, de pessoas que nos antecedem, né, essa ancestralidade toda que vem com a gente, que já vem mergulhadas, esse início, né, todo mundo inicia alguma coisa, as coisas tudo tem um início, né, e é importante a gente sempre reconhecer quem foi lá e teve a coragem de iniciar, né, essa pesquisa. E aí já vem uma rede internacional de mulheres palhaças no Brasil todo se fortalecendo há mais de 10 anos. E essa pesquisa eu entrei assim para entender o que elas traziam sobre esse assunto. Tem um grupo As Marias da Graça, lá do Rio de Janeiro, que são as precursoras da palhaçaria feminina no Brasil. E elas já trazem esse assunto, assim, do quanto as narrativas cênicas para uma mulher palhaça vem mudando, o quanto vem trazendo assuntos femininos pro humor, para dentro do picadeiro, né?
porque se a gente pega a história clássica, né, para entender um pouco da comparação, né, se a gente pega o clássico da palhaçaria, que muitas vezes, quando as pessoas começam a estudar, acabam entrando... Toda vez que a gente vai estudar alguma coisa nova, a gente sempre é conduzido aos clássicos, né, esse início, para depois entender como é que está na contemporaneidade, como é que a gente permeia, né, e junta tudo isso. E aí a gente vai para o clássico. Então, quando a gente começa a pesquisar a dramaturgia feminina, a gente percebe que se existe um gênero também, isso também é uma escolha. Não significa que se eu sou uma mulher palhaça, eu tenho que ser uma mulher palhaça. Eu posso querer ser uma palhaça sem gênero ali no picadeiro. Não há problema. Porque o palhaço e a palhaça é diferente de um personagem de ator e atriz. Eu sou atriz também. Então, se você vem comigo, o Lincoln fala, Juliana, vamos fazer um espetáculo? Você vai me trazer um texto já pronto. A personagem já toda descrita de como que vão ser, de como que eu vou construir. Como vai ser a sua atuação? E essa personagem. Então, eu construo essa persona e transfiro para dentro do meu corpo, né? De como eu consigo transformar isso. A palhaçaria ela é um processo interno. Você vai investigando dentro de você estados de espírito que você encontre esse estado da palhaçaria, que é esse estado de tontice, esse estado da primeira reação, né? O espontâneo. E aí a dramaturgia feminina, ela começa a trazer narrativas do universo feminino para dentro do humor, para dentro da técnica cômica, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um espetáculo que fala de palhaçaria, de circo, mas a partir de 14 anos, e fala de relações abusivas. Caramba, que bacana. E eu falo de relações abusivas, de violência contra a mulher, né? E é um espetáculo que o pessoal ri o tempo, 1 hora rindo, claro que com vários estados e caminhos, vários ritmos, mas a minha palhaça vai narrando, né? E aí que eu encontro a palhaçaria feminina ativamente, assim, que eu consigo efetivar a minha pesquisa, que é entender narrativas que eu quero comunicar, porque é isso, você é um comunicador. Sim. Né, Lincoln? Aqui você é uma pessoa que está aqui para passar. Você comunica um monte de gente. Eu uso a palhaçaria e os espetáculos para comunicar. Né? Então, a dramaturgia feminina dentro da minha pesquisa, né, porque não é regra, mas é uma escolha minha de trabalho hoje, esse recorte, é eu entender as narrativas que eu também quero trazer na comunicação do que eu faço. Porque eu entendo que o riso eu comunico de uma maneira pontual. E as pessoas, quando elas riem, elas já se abrem pra gente. Automaticamente, elas já estão abertas para receber a mensagem. O riso, ele transporta, ele traz essa partilha, né, de abertura. E aí, a partir do riso, a gente consegue comunicar mensagens e reflexões que são também do meu interesse artivista, sabe? De falar, não, eu comunico algo que eu acho importante também para a sociedade, né? E aí, nesse momento, a dramaturgia feminina me fez juntar muito do que eu sou como ser social e como ser artístico, sabe? Assim, a dramaturgia feminina conseguiu que eu entendesse, assim, como que eu efetivava as duas coisas, assim. Eu, Juliana Bordalo, com Juliana Bordalo, artista, comunicadora, né? Como que eu consigo juntar, assim, de uma maneira sadia, que eu comunique, né? Pô, bacana. A gente vai falar também agora dos ídolos, né? Eu vi que você pontuou algumas referências na música para você na pergunta anterior, antes da música. Quem são os ídolos de Sol Carvalho? Nossa, gente. É um pacote, né? Como eu já coloquei as que são... pacotão. É um pacotão. Mas como eu já coloquei aí as que são primordiais na conversa anterior, né? Na pergunta anterior, que Dona Ivone Lara é o topo, né? Tá no pilar. Assim, tá no pilar. Jovelina, Elza Soares, Clementina. Não, gente, é um pacote, principalmente das mulheres. É assim, como já sabe que a referência maior são as mulheres, eu gosto de cantar elas, né? De março aí já vamos vir com um evento aí que eu vou estar cantando elas novamente, que eu já fiz um projeto cantando elas, né? Vou estar fazendo aí um projeto novamente cantando elas. E assim, aí vem, né? Elton Medeiros, né? Maravilhoso, né? Aquela calma, né? Aquela maravilhosas letras que ele faz. Martinho da Vila, gente. Martinho da Vila. Cresci ouvindo Martinho da Vila. Batuque na Cozinha. Aquele LP com a capa azul, com ele com o rosto desenhado, assim, meio com a cabeça meio erguida. Que todo mundo deve conhecer. Esse LP, naquela época, foi sucesso total do Martinho da Vila. Né? Martinho da Vila. E os mais novos também, né? Tem aí o filho do João Nogueira, Diogo Nogueira,
né? Vários, gente. Se você falar de samba, é isso, né? Cartola lá pra trás, você vê Alcione, né? Misturando tudo, fazendo uma mistureba, Pixinguinha. Vamos lá, voltar lá atrás, o que nos trouxeram para ter o samba aqui hoje, né? Pra Donga, né? Todo esse povo, né? Show de bola. Assim, fico muito suspeito a gente ficar reduzindo a um grupo pequeno do que é ídolo, né? O ídolo para mim é o samba. Raquel, fale então da Mostra das Minas e de outras ações para aumentar a presença feminina. Fala um pouquinho pra gente. Então, Mostra das Minas foi uma iniciativa de uma cineasta chamada Yasmin Alvarez, aqui de Santos, que ela entendeu, na verdade, um grupo de meninas formadas na Faculdade de Cinema. Então, a gente tem um grupo grande de meninas formadas em cinema aqui em Santos, que resolveu criar essa mostra. Eu participei como curadora em algumas edições, sempre incentivei, mesmo quando estava na Secretaria de Cultura, a gente incentivou, elas sempre apresentaram lá no Cinearte Posto 4. Eu acho que é muito importante porque são filmes de curtas-metragens dirigidos por mulheres, né? Então, o Mostra das Minas começou regional e depois virou nacional. Então, assim, a gente conseguiu acompanhar aqui na Baixada Santista filmes de Manaus, filmes do Acre, filmes do Nordeste inteiro de uma maneira geral, Norte e Nordeste, filmes do Centro-Oeste, do Sul do país, de mulheres assim que dirigem, que são cineastas, que pensam diferente, né? E isso foi muito legal. O Mostra das Minas, nesse momento a Yasmin está reestruturando, né? E a gente está incentivando muito que isso retorne para cá, para a Baixada Santista. Por que, doutora, que vítimas de abusos físicos, sexuais e psicológicos demoram a denunciar, né, os abusadores? Tá. Vou responder com uma pergunta, né? Você já reparou que quando as pessoas criam essa coragem e elas vão lá e colocam, né, a boca no trombone, muito, muito vulgarmente falando, todo mundo julga? Porque a pergunta é essa, né? Por que você demorou pra falar? Então, ela sempre vai ser julgada. Se ela falar a princípio, ela vai ser julgada. Se ela falar depois, ela vai ser julgada. Mas assim, o que faz as pessoas, seja homem, seja mulher, o que faz as pessoas não conseguirem denunciar? Em primeiro lugar, medo, a insegurança do que vai acontecer, né? Então já tem casos de mulheres que fugiram, de mulheres que, e assim, não tiveram um respaldo, né? Denunciaram, não tiveram um respaldo depois. Isso pode acontecer, né? Não digo que são em todos os lugares, aqui não é uma apologia nada, mas né, existem as suas dificuldades para as mulheres. Segundo, que eu escuto muito, que já escutei muito, inclusive dentro do meu consultório, mas no fundo ela queria, né? Me provocou, né? E por aí vai, né? E assim, mas o que deixa ela com essa dificuldade julgamento, que ela vai ter julgamentos, né? Todas as mulheres aqui já passaram por algum processo, todas eu não vou dizer, mas grande parte de mulheres passaram por algum processo constrangedor, por exemplo, e foram julgadas, o que cada vez mais vai ficando difícil da gente conseguir falar sobre essa verdade, porque o julgamento às vezes está dentro de casa, entendeu? A voz da mulher em alguns lugares já não é muito ativa, né? Então quando você entra e assim, acompanhei casos, tá? Acompanhei pessoalmente, de falar, ouvir assim, mas assim, o que você fez? O que você fez que deixou ele nervoso? Você fez alguma coisa, a pessoa não entra nervosa em casa. E por aí vai, sabe? Ou, que roupa você tava? Você não é santinha, né? Você não é santinha. Você não é santinha. O que você estava fazendo naquele lugar, aquela hora? O que te levou a virar conselheira tutelar? Quem te impulsionou? O que te levou a ter esse gosto, né? Por tratar de criança, eu sei que você é mãe. Sim. Né? Então, o que te levou a isso? Foi exatamente isso. Eu sou formada em Direito e fui mãe durante a faculdade, então eu fui mãe jovem, eu trabalhava com mercado financeiro e eu queria seguir o caminho de mercado financeiro da faculdade, da parte jurídica. E aí engravidei no 3º ano de faculdade, larguei o trabalho, só estudava e cuidava do Francisco. E aí comecei a me interessar mais por direito de família e na época eu lidei de uma maneira muito difícil com a maternidade precoce, não foi planejada, eu tive depressão, uma série de coisas. E aí quando ele nasceu, que eu superei tudo isso, eu criei um canal na internet que chamava Mãe Jovem.
Dentro Com quantos anos você foi mãe? 20. Com 20? 20. Dentro desse canal, eu estava no 3º ano de faculdade, e dentro desse canal, chamava Mãe Jovem, eu recebia depoimentos de mães que viveram a maternidade precoce, às vezes com 16, 18 anos, mais novas que eu, e que precisavam de um apoio. Naquela época, eu estou falando de 9 anos atrás, a gente não tinha um canal de comunicação tão grande na internet que abordasse a maternidade desta maneira. A maternidade Esclarecer, né? Era vista como um tabu, como algo muito maravilhoso. E aí você ter uma mãe nova falando de maternidade de uma forma direta, outras mães se identificavam e começaram a seguir. E aí eu comecei a ajudar dentro da rede social, fazendo a faculdade, me especializando também em Direito de Família. E aí logo que eu saí da faculdade, abriu a eleição para o Conselho Tutelar. E aí eu falei, bom, quem sabe eu consigo fazer o que eu já faço aqui de forma virtual, de forma presencial, que é ajudar mães e crianças e adolescentes. E aí, enfim, me candidatei e aí foi. Como, doutora, como você se sente sendo a mulher exercendo o cargo de procuradora-geral do município? Porque a gente sabe que tem muitos homens, né, cobiçam, né, ter esse cargo, que é um cargo, depois do prefeito, eu acho que é o cargo mais importante ali. Eu acho que é o cargo mais importante de nomeação. Quando o prefeito coloca aquela pessoa ali, a pessoa tem que ser inteligente, a pessoa tem que entender como é que tramita todos os processos. Então, isso é um êxito até para a senhora, da sua inteligência, por estar nesse cargo. E ela quer saber aqui como que você se sente, né? Eu me sinto primeiramente honrada e trabalho todos os dias para responder à altura da confiança que me foi depositada. Eu acho isso importante, sem falsa modéstia, como representação feminina, sim, porque a gente vive num mundo, a gente não pode ser hipócrita, por mais que a gente lute, é um mundo masculino, é um mundo... Tá acabando. Não sei se tá. Eu acho que as pessoas fingem que estão, mas não, a gente sente esse machismo no dia a dia. As pessoas às vezes me perguntam, na forma como as pessoas te olham, a forma como você precisa todos os dias provar que você é capaz daquilo. Coisas que os homens independem muito da aparência que você tenha para demonstrar isso. Enquanto a mulher, ela é cobrada muito mais. Então a gente vive, assim, eu diria que uma luta diária. Fora isso, eu acho que a importância de se ter uma relação de confiança com a administração. Você só trabalha bem num cargo da importância do que eu tenho quando você tem a confiança não só da pessoa que te nomeia, mas também das pessoas que estão te rodeando. Então, é gratificante, é honroso, mas é bastante duro e pesado também. Marcele, para vocês aqui, fala um pouquinho do projeto Acredite Mulher. Bom, o Acredite Mulher, ele nasceu do nosso coração, né? Mas ele veio junto com a pandemia, foi um presente que a pandemia trouxe pra gente. A gente já cuidava de mulheres de formas separadas, né? E a gente já tinha um trabalho, uma admiração, uma pelo trabalho da outra. E aí, com a pandemia, as mulheres tiveram que ficar em casa, lidando com os seus pets, com os seus filhos, fazendo lição de casa, tendo que trabalhar. Muitos maridos perderam o emprego, também elas começaram a empreender por uma questão de necessidade. E aí, você sabe que isso abala muito a estrutura emocional, né? Quem eu sou agora? Como eu faço para lidar com essa nova realidade? E eu e a Vanessa entendemos que, mais do que desenvolvimento humano e essa parte emocional, elas precisavam saber se comunicar. E daí veio a nossa união. Como elas se comunicam com elas mesmas, como elas se comunicam no Instagram, como é que elas se vendem, como é que faz marketing, como é que o produto dela tem uma linguagem adequada. E somando a isso, a gente começou com 36 mulheres num grupo do WhatsApp. Hoje nós somos em 200 mulheres, nos reunimos todas as sextas-feiras de maneira gratuita, que é um café de network que nós fazemos, de maneira sustentável. Então as empresárias vão lá, nós abrimos também uma portinha para os homens, né, Vanessa? Não é sempre, de vez em quando. De vez em quando eles participam lá. E aí cada um leva um item do café e a gente faz muitos negócios de lá. Olha, eu posso dizer, afirmar que são 200 famílias
que hoje, através desse network, através dessas mentorias, desse acolhimento, elas estão bem melhores de quando elas chegaram até nós, né, Sim, Vanessa? é uma grande rede, né? A gente começou com esse intuito. Formar uma rede de mulheres para dar apoio, né? Umas às Incentivar, outras. né? Incentivar, porque é importante, né? Começamos em janeiro, veio essa questão da pandemia de novo, fechou tudo, né? A gente teve que dar aí... Continuamos o trabalho, mas de outras formas, né? Muitas coisas online, né, Marcelo? Fizemos lives. A gente fez muitas lives, trazendo conteúdo para as mulheres, né? Muitas lives eu e a Marcele para falar dessa questão mesmo que as mulheres estavam vivendo, né? Pandemia, dentro de casa, como lidar com as emoções. Então foi um momento assim muito produtivo. Como a Marcele falou, a pandemia pra gente acabou dando esse start. Uma né? coisa interessante, né? Ali tem mulheres de todas as idades, né? Nós pegamos mulheres ali que estão com 60 anos empreendendo pela primeira vez, né? Nós temos meninas novas ali de 19, 18 anos entrando para dar esse suporte. Então, a gente tem meninas que começaram com mídia digital, porque ela falou, meu Deus, agora não tem emprego, né? O salão que eu trabalhava não funciona mais. Aí foram gerenciar mídias. Então, nós fizemos lá cursos de Canvas gratuitos, né? Nós fizemos uma coisa que é muito interessante, um Focus Grupo, porque o nosso tema lá, o nosso foco é tirar elas do amadorismo e transformar elas de uma maneira de empreender profissionalmente. Vanessa, empreender para a mulher é mais difícil? Então, para a mulher não é questão de falar, já vem, né, com defender as mulheres, a feminista, não é isso, mas que a mulher, ela acaba, por tudo isso que a gente estava falando, pela essência da mulher, agregando mais coisas. Não tem jeito, né? A gente pensa, como o Marcelo bem disse, do fio desencapado, mas ela também agrega outras coisas justamente por conta disso. Muitos pensamentos. Então ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do pet, cuida às vezes dos pais, né? Trabalha e aí é um acúmulo de coisas. Então, para começar a empreender, o que aconteceu na pandemia? Muitas perderam o emprego. Muitas. Então, foram praticamente assim empurradas para o empreendedorismo. E num momento muito difícil, como você bem disse, que estava todo mundo em casa, marido, filhos sem ir para a escola, aquela loucura que a gente viveu nesse período. Então, para muitas, foi efetivamente muito mais difícil, porque como começar do zero? Como começar a empreender num momento em que está todo mundo dentro de casa? O que é que eu vou fazer? Vou fazer bolo de pote? Vou cuidar de mídia social com toda aquela estrutura dentro de casa? Então, assim, é mais difícil. Não tem jeito. A mulher encontra milhões ali de barreiras no meio do caminho para efetivamente chegar no foco dela. Por isso que muitas desistem. E é o nosso foco, não fazer a mulher desistir, mostrar que ela é capaz. Então é mais difícil sim, mas efetivamente a gente já tem exemplos que quando elas colocam aquela meta, elas conseguem seguir e se dão muito bem. A gente está mudando, graças a Deus, a gente está com mais representatividade, só que a gente precisa de mais, a gente precisa incentivar mais mulheres. E assim, nesse percurso aí dessas mulheres que estão ainda nesse caminho mais difícil, é interessante porque assim, a gente está avançando. Mesmo sendo as loucas, as descontroladas, a gente está conseguindo avançar. Mas eu acho que também é um processo cultural, né? Totalmente. A mulher ter um posicionamento é uma coisa muito nova. Sim. Nós estamos dando um posicionamento agora no empreendedorismo, né? Que também é uma barreira ainda. Com certeza. Porque a mulher empreendedora, a mulher CEO, como ela tem dificuldade, o que a gente mais treina a mulher é falar, eu sou a CEO da minha empresa. Ela não se vê nessa cadeira, essa cadeira é muito grande para ela. E eu tenho certeza que esse movimento vai chegar na política também. Com mas certeza. é uma cultura, né? Então, ela não se vê ainda, mas eu é que você, mas eu que você. Tem que desconstruir isso. Mas são passos que eu acredito que rapidamente isso vai acontecer.